e sobre as doenças crônicas, como obesidade, diabetes, hipertensão, e nada melhor que trazer um profissional da área para falar para nós sobre esse assunto. E nós estamos aqui então com a Jéssica Vendrúsculo dos Santos, que é nutricionista, e vai nos falar. Bom dia, Jéssica, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Bem, as doenças crônicas, elas vêm aumentando muito nos últimos tempos, né? É o resultado aí da má alimentação, né? O excesso de peso, o consumo de alimentos ultraprocessados, né? A mudança da alimentação da população. E aí ela vem aumentando, é uma preocupação muito grande, principalmente agora com essa questão do vírus que está circulando. A gente sabe que as pessoas que têm, então, essas doenças crônicas, elas são do grupo de risco, né? Então, acaba trazendo, então, um prejuízo. E a gente está cuidando ainda mais disso, né, nesse ponto, por causa dessa questão do vírus também, e está tentando um pouco mais a esse tema, né? Então, a diabetes, ela é caracterizada pelo aumento de glicemia, quando a pessoa faz o teste, dá mais do que 130, e a pressão alta é quando a pessoa está com uma pressão um pouco mais elevada, mais de 140 por 90, então por vários dias. Os principais sintomas da diabetes é que a pessoa começa a perder peso com bastante intensidade, ela perde peso assim sem um motivo aparente e tem muita micção, ela tem muita vontade de fazer xixi, né? Então, quanto mais micção a pessoa tem e com essa baixa de peso. Daí faz o diagnóstico através do exame, né? Então a pessoa vai procurar uma unidade de saúde, vai procurar fazer o exame laboratorial e faz o diagnóstico. Já o da pressão alta, então a hipertensão arterial, que a gente chama, ela é caracterizada por alguns dias, mais que uma semana, enfim, que a pessoa verifique a pressão dela e que ela esteja acima de 140 por 90 ou mais, né? Então, se essa pressão está se mantendo alta por semanas, ela está com a pressão alta, né? E daí tem que fazer o tratamento medicamentoso, procurar o médico para fazer direitinho, e além da dieta, né, da alimentação, que vai ter que ser modificada para essa condição atual, né, que é a diabetes ou a pressão alta. O que é a obesidade? Que tipo de doença que a obesidade pode trazer? Na verdade, a obesidade ela é o padrão para qualquer tipo de doença, né, e principalmente a diabetes e a pressão alta. Geralmente, a pessoa que tem obesidade, ela vai a longo prazo ter problemas de diabetes, depressão, muitas vezes, né? A gente tem os problemas osteomusculares, né? Dor no joelho, né? Sobrecarga do joelho, do pé, pelo excesso de peso. Problemas cardiovasculares, é muito comum pessoas que têm obesidade, né? Apresentarem colesterol, triglicerídeo alto, né? E além de outros problemas, né? Metabólicos que podem acontecer por causa da obesidade. A gente classifica a obesidade em 2 critérios: excesso de peso e obesidade em grau 1, 2 e 3. Então, o excesso de peso, ele é o primeiro sintoma. A pessoa está com um pouquinho de peso a mais do que ela deveria pesar. E já começa, né, a ter prejuízos leves. Isso, para a gente calcular o IMC, a gente vai fazer a altura da pessoa, vai medir a pessoa, né, a altura, e daí faz vezes a altura de novo. Então, altura vezes altura vai dar um númerozinho. E aí a gente pega o peso da pessoa e divide por esse númerozinho. Vai dar, então, o IMC, Índice de Massa Corporal. Esse IMC, ele classifica se a pessoa está com excesso de peso, obesidade, grau 1, 2 e 3, e também se ela está eutrófica, que seria normal, né? Esse é o critério fundamental para caracterizar se o teu peso está ideal ou não. Bom, a questão da diabetes associada à hipertensão e à obesidade, elas estão relacionadas com a insuficiência cardíaca? Sim, principalmente a hipertensão arterial, né? Conforme, se a gente pensa no nosso coração, ele bombeando sangue, né? A hipertensão arterial, ela é um bombeamento muito rápido. Então, esse coração, ele fica lesionado, digamos assim, ele trabalha com muita intensidade. E a longo prazo ele vai perdendo a sua função, ele vai ficando fraquinho, porque ele trabalha demais. Então, se a pessoa tem hipertensão e ela não trata, ou ela não se cuida, ou, né, ela não sabe, ela não faz o diagnóstico e fica anos com aquilo, a tendência é que ela tenha uma insuficiência cardíaca, porque o coração dela está trabalhando muito, e aí ele fica um pouquinho fraco, e aí começa a ter essa insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é um outro diagnóstico, né?
mas ele é um diagnóstico, a pessoa tem muita fadiga, ela tem, o coração realmente bate ali mais descompassado, ela tem sintomas de varizes muitas vezes, né, o retorno venoso, a questão de circulação, então é um outro diagnóstico, mas é uma consequência geralmente da pressão alta e da obesidade, né, porque o excesso de peso também pode causar isso. O que você tem para dizer para os nossos ouvintes, os cuidados com a questão alimentar? A alimentação, ela vem desde a nossa infância, né? Então, assim, a gente tem um padrão alimentar que vem da nossa infância. O que a gente tem que identificar as mudanças que a gente consegue fazer. Então, eu percebo que eu não consigo tomar muita água durante o dia. Então, eu vou tentar aumentar o meu consumo de água, né? Vou fazer estratégias, vou levar alguns litrinhos, vou, né, tentar incluir mais água no meu dia a dia. O ideal é que a gente consuma no mínimo 2 litros. E isso depende do peso da pessoa também. Quanto mais pesada a pessoa for, mais água ela precisa tomar. Então, a água é um critério fundamental. Depois a gente tem as verduras, legumes, né, as frutas, que é interessantíssimo a gente inserir pelo menos 2 vezes no dia verduras e legumes e 2 frutas consumir todos os dias. A gente também tem que lembrar que as frutas, elas não são à vontade, a gente precisa ter um padrão aí de consumo, né, não exageradamente. Então, ela é importante, mas tem que ter um controle. Para quem tem diabetes e também para a questão de saúde, a gente cuida muito os cereais integrais, então o pão integral, as sementes, né, as farinhas integrais, controlar esse controle também, porque esses alimentos também, porque eles também têm calorias e eles não podem passar da quantidade. Depois a gente cuida muito do consumo de carnes, principalmente aí para quem tem problema cardíaco, né, que a gente falou da insuficiência, a pressão alta também, assim, cuidar bastante, porque isso pode prejudicar, né, o consumo excessivo de carnes, e principalmente carnes gordas, né, as carnes que têm gordura em excesso aí, elas têm muito colesterol, então a gente cuida também. Que é o que o gaúcho gosta, né? O churrasco, exatamente. Então, assim, é possível, mas tem uma quantidade, a gente cuida para controlar. E também o consumo não só de carne vermelha, é o que a gente prisa muito, a maioria das pessoas consome carne vermelha todos os dias, então a gente tenta incluir um frango, incluir então um peixe, se é possível, para que não fique só o consumo de colesterol. O colesterol, ele vem dos alimentos de origem animal, então da carne, do frango tem também, dos ovos, dos lácteos. Então, a gente controla isso, não pode ser em muita quantidade, porque vai apresentar algum sintoma também. Sabemos que no nosso dia a dia, a gente consome bastante a gordura, né, que é um problema sério também, das frituras, e gostaria que você falasse também sobre a questão do açúcar e do sal. Isso, que são os principais para diabetes e pressão alta, né? O consumo do açúcar, assim, além do açúcar, a gente tem os carboidratos, então, do grupo de carboidratos totais, a gente tem massas, pães, raízes, né? Então, esse grupo a gente tem que controlar o consumo, né? É possível consumir, o diabético pode consumir. E o ideal é que ele retire e elimine os doces da sua vida. Porque o que a gente tem que ter de noção, assim? A pessoa que tem diabetes, ela tem uma produção muito baixa de insulina. Então, se eu consumo um doce, por mais que seja pequeno, o meu corpo não vai conseguir metabolizar todo esse doce. E essa glicose, ela vai ficar na corrente sanguínea. E o que vai acontecer? Esse sangue doce, ele vai ficar doce realmente. Se a gente fosse ver um sangue da pessoa que está com a glicose alta, é doce. É doce. E esse sangue doce, ele vai começando a prejudicar o nosso corpo. Ele vai criar uma camadinha doce, né, no coração, uma camadinha doce no fígado, nos rins, né, problemas nos olhos que a gente vê, né, problemas oculares. Então, a gente cuida muito esse doce porque a pessoa consumindo, ela vai estar com a glicose alta e aí vai causar, né, vai causar esse mal-estar e vai, a longo prazo, prejudicar esses órgãos. Então, o açúcar para quem tem diabetes, praticamente eliminar, assim, da vida, né, tem que controlar muito. Hoje a gente tem alguns alimentos dietéticos, né, que são diet. Então, os alimentos diet, eles não têm açúcar, eles têm adoçante.
né? E esse adoçante ele não vai prejudicar tanto o processo e aí a pessoa não vai ficar com a glicose muito alta se ela consumir na quantidade correta. Inclusive, né? existe uma diferença bem grande que a gente vê nos alimentos, escrito o alimento que é diet e o alimento que é light, né? Isso, as pessoas se confundem, né? Exatamente. O alimento diet, ele é com baixo açúcar, 0 açúcar, Isso. ele tem só o adoçante. Já os alimentos light, eles têm um pouco menos de calorias. Então, eles são para emagrecimento. As pessoas que têm diabetes, elas têm que procurar o alimento diet, porque é o alimento que não tem açúcar. Não automaticamente o alimento light não vai ter açúcar. Ele só vai ter um pouco menos de caloria do que os outros, né? Então, quem é diabético tem que procurar o diet. Quem está em processo de emagrecimento, geralmente procura o light daí, né? E sobre o sal que a gente estava falando, né? O sal, a gente tem o sal marinho, o sal normal, né? O sal iodado que a gente usa. A gente tem, nos alimentos industrializados também, eles têm sódio, né? Então, ali também tem sal. E em todos os alimentos, se a gente for ver, tabela nutricional tem sódio. Quase todos os alimentos têm. Só que o que mais tem são os temperos industrializados. Então, o caldo de galinha, esses outros temperos que a gente usa ali, né, para temperar a carne, enfim. Então, e o sal em si, a gente tem que cuidar muito a quantidade. Quem tem a pressão alta, a gente até indica que essa pessoa utilize o sal light, que é um sal que tem 50% menos sódio. Esse sal, sim, ele tem menos sódio, então esse a gente pode consumir, né, que aí vai ter bem menos. E depois os temperos, né, a gente usa também muito tempero para reduzir aquele aspecto que parece que a comida não está salgada, não está temperada. Então, quem tem a pressão alta pode usar muito mais tempero e utilizar esse sal light, que ele vai ter mais benefícios e vai controlar um pouquinho a pressão, gordura. Bom, a gente ouve hoje falar sobre a questão do coronavírus, sobre a questão dos grupos de risco, e então é importante a gente cuidar porque, afinal de contas, também pode ser assintomático, né? Você pode não estar sentindo nada, mas você pode estar com problema de diabetes, de hipertensão. Então, as dicas que você pode deixar para o nosso ouvinte. Claro, lembrando que para a gente fazer um diagnóstico precoce, o ideal é que todos os anos a gente repita e faça os exames, né, de sangue para verificar se está tudo bem. Porque às vezes a gente está super bem e aí tem o sintoma, né, tá com a doença ali inativa, né, tá nativa, mas a pessoa não tá vendo, né, não tá sentindo nada. Então, todo ano repetir os exames para identificar alguma coisa. Na questão de saúde, como a gente falou, o consumo de água, né, os vegetais, legumes e verduras, as frutas que a gente deve consumir, as sementes, né, o exercício físico, controlar o excesso de gordura, o excesso de sal, de açúcar, né, as questões das carnes que a gente falou, lácteos mais desnatados ou sem gordura, retirar a gordurinha ali, que são, na verdade, é um conjunto de hábitos, né, que a gente deve ter para que se melhore, assim, né, a nossa saúde num contexto geral. Até então, agora, nesse período que a gente está passando, a gente não indica restrições severas, né? Se você está fazendo uma dieta muito severa, repensa o que está acontecendo agora. Quando a gente faz dietas severas, a gente mexe no nosso sistema imune. E aí tu imagina, tu tá emagrecendo, tu tá ali fazendo uma dieta severa e tal, realmente a pessoa tem resultado. Só que aí vem o vírus e aí, quando vê... Até porque você está alterando o teu metabolismo. Você está alterando totalmente o teu processo natural, né? Então, não é o adequado agora a gente não fazer restrições. A gente consumir todos esses alimentos, as frutas, os vegetais, a gente falou, sementes, etc. Isso é o adequado. Se tu faz uma restrição severa, tu vai ter uma alteração do teu sistema imune. E aí a gente tem um vírus que a gente sabe que não sabe como ele se comporta, muitas vezes a gente daí causa aquele malefício intenso ali do que o vírus pode causar, né?